Boa noite a todos. Estamos começando a parte final desse webinário sobre direito eleitoral, na verdade, uma maratona da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Campos, iniciada às 12h30 e que deverá ser concluída em torno das 20h30. O tema da palestra final, com a indagação Estado Democrático de Direito em Crise, será abordado pela doutora Vânia Aieta e pelo doutor José Paz Neto. A doutora Vânia Anieta é advogada, doutora em Direito Constitucional, especializada em Direito Eleitoral, coordenadora da pós-graduação em Direito Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenadora geral adjunta da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. O doutor José Paz Neto é procurador-geral de Campos dos Goytacazes, mestre em Direito da Cidade pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Rio de Janeiro. Essa mesa será presidida por doutora Priscila Marins, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campos, e terá mediação do doutor Carlos Alexandre de Azevedo Campos, advogado, ex-assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, coordenador do curso de Direito do Instituto Superior de Ensino do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também professor da UERJ. Para saudar os ilustres palestrantes, a palavra passa para a doutora Priscila Marins. Boa noite a todos. Com muita satisfação que abrimos agora a palestra de encerramento do nosso webinário de Direito Eleitoral, com o tema Eleições 2020, Novos Desafios. A palestra final trata sobre o Estado Democrático de Direito. E vocês me escutam bem? Ok. Sobre a possível crise, né? E a gente vai ouvir aí as palavras da doutora Vânia, do doutor José Paz, da doutora Vânia, que é grande conhecedora da matéria, mediação do doutor Carlos Alexandre. Doutora Vânia é uma profissional ímpar, uma profissional que eu admiro, sou sua fã, e gostaria, antes de dar-lhe a palavra para começar o nosso encerramento, de lembrar o episódio em que me tornei ainda mais sua fã, não só como profissional, não só como professora, não só como uma mulher aguerrida, né, que a gente sabe as dificuldades que a gente enfrenta, até mesmo no nosso meio de trabalho, e você sempre foi uma inspiração para mim, mas eu só não me recordo o ano em que eu fazia uma sustentação no tribunal e época de registro, a gente sabe como é, né? São vários processos ao mesmo tempo, e naquele ano estavam julgando tantos processos que, às vezes, os acordos não tinham nada a ver com o processo que estava sendo julgado. E aí a gente entrava com recursos que nos cabiam, que eram os embargos de declaração, para tentar corrigir esse problema. E em um dos recursos desse, eu acho que eu fui pioneira em ser multada como advogada em R$10 mil pelo Tribunal Regional Eleitoral. E na hora que isso aconteceu, eu me lembro como se fosse hoje, a doutora Vânia veio me encontrar e falou assim, olha só, não deixa isso. A OAB está com você, a gente vai acabar, não pode, isso não pode. E eu me senti extremamente acolhida, extremamente abraçada, não só pela minha classe, mas pelos meus colegas eleitoralistas, principalmente pela doutora Vânia, que levantou a voz, e isso, graças a Deus, ficou no passado, o TSE reformou, e é por isso que eu tenho uma enorme gratidão, amizade, porque, além de tudo, né, a senhora serve como conselheira para mim. Doutor José Paz, tenho enorme respeito, enorme carinho pelo seu trabalho, somos colegas de governo, nos encontramos, né, por aí pelas eleições, fui procuradora na Câmara de São João da Barra, logo após o senhor me sucedeu, né, temos nossos caminhos aí, né, até porque estamos no mesmo município. Doutor Carlos Alexandre, é com grande alegria que temos o senhor hoje nessa mesa como mediador, o senhor que como disse hoje o doutor Carlos Eduardo Frazão, um dos melhores publicistas que ele conhece, né? E faço deles as minhas palavras. E também pelo empenho que o senhor teve em trazer para Campos mais um curso de Direito, né?
E falar da democracia. A democracia é a melhor forma de escolha de nossos representantes. Hoje, questionamos muito a democracia. E só o fato de questionar a democracia já nos demonstra a necessidade e a importância de um regime democrático de direito. No entanto, a história nos mostra que muitas vezes a democracia sofre golpes com discursos pró-democracia. E é exatamente sobre isso, quando a liberdade de expressão começa a sofrer retaliações por não agradar aqueles para quem é direcionado, é que nós vamos discutir se temos um Estado democrático de direito que precisa de defesa e se esse Estado democrático de direito a gente pode considerar que está em crise. Passo agora, sem mais delongas, as palavras da doutora Vânia Ieta. Muito boa noite a todos que assistem a essa espetacular iniciativa do primeiro webinário de direito eleitoral aqui do Estado do Rio de Janeiro, né, sob o patrocínio da 12ª subseção da OAB do Rio, no município de Campos dos Goytacazes. E não poderia ser em outro lugar essa iniciativa, este pioneirismo, que não aqui no município de Campos dos Goytacazes. Digo aqui porque, embora não esteja aí com vocês, o município de Campos sempre acompanhou a minha vida, sempre tive muitos amigos, relações profissionais, né? E, enfim, não é de hoje, mas de bastante tempo que tenho laços, né, de grande amizade com muitos colegas do município de Campos. E Campos sempre exerceu um protagonismo muito grande na política fluminense, né, no desenvolvimento de teses do direito eleitoral, sempre com grandes advogados, grandes profissionais e grandes advogadas, como a doutora Priscila Marins, que não é uma profissional que agora apareceu, sempre foi uma pessoa dedicada ao direito eleitoral, uma estudiosa séria da matéria, uma grande advogada, uma formidável colega. Então, não poderíamos estar melhor representados em Campos do que com a presidente Priscila Marins, presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Queria cumprimentar o professor Carlos Alexandre Azevedo Campos, que é um dos mais brilhantes professores da Faculdade de Direito da UERJ. Um colega que é um gigante, um grande publicista, uma pessoa merecedora de todos os nossos aplausos e um grande companheiro também, porque eu tenho como um amigo, uma pessoa muito querida. E o doutor José Paes, procurador-geral de Campos, a quem tenho um carinho quase que filial, foi meu aluno, ainda bem mocinho, quando iniciava seu curso de graduação em Direito. Como eu tenho intimidade com ele, vou fazer uma brincadeira com ele. Ele era até magrinho, bem magrinho, né? Quando ele começou o curso de Direito lá na UERJ. E esse tema da democracia em crise foi um tema muito bem escolhido, porque realmente hoje vivemos, não diria uma crise no Estado democrático, que as instituições estão funcionando, mas, por vezes, você vê, de certa forma, né, uma apreensão geral, não é? O que vai acontecer? Será que as instituições dão conta, né, de determinadas pressões indevidas por vetores indesejáveis? E eu gostaria de começar tratando de certos pilares civilizatórios que norteiam a democracia. A democracia deve ser compreendida como um processo contínuo, permanente, de controle do poder. Não é uma etapa acabada, não é
um estágio vencido, já nos ensinava Hannah Arendt. Vejam vocês a Constituição de Weimar, na Alemanha, 1919, uma Constituição, né, de plena social-democracia, assecuratória, né, dos melhores direitos sociais fundamentais. Logo depois, acometida por uma crise econômica, ela não resiste, a sociedade não resiste, e a Alemanha cai, né, num infeliz incidente da história, que foi o nazismo. E, passado esse período, num famoso debate de Hannah Arendt com Raymond Aron, eles chegam a debater se a democracia era, de fato, uma etapa vencida, quando, né, ao fim da Segunda Guerra e com a afirmação dos direitos, né, do homem, da Declaração de Direitos do Homem de 1948, se a guerra contra o totalitarismo, contra, né, incidentes infelizes como aquele, estaria vencida. E Hannah Arendt sempre disse, não, a democracia impõe uma eterna vigilância. Então, é um processo contínuo de controle de poder por meio dos seus mais diversos mecanismos. Ela revela um universo muito maior do que a questão representativa, alicerçada no sufrágio, aproveitando que estamos em tempos de eleição. Ela alcança outras coisas, outros patamares, outros ideais, doutora Priscila, que são a igualdade, o pluralismo, a participação. A democracia tem valores, valores que não podem ser afastados. E essa democracia, né, já qualificada notadamente por uma participação popular efetiva, por uma deliberação realizada, pela construção de um consenso argumentativo, que a democracia é a construção de pontes. Você ter um diálogo democrático na sociedade é exatamente lutar contra a polarização, lutar contra, né, posturas que sejam tão radicais que impeçam a possibilidade do diálogo, né? A via da democracia dialógica gera um sistema em que ela é vista exatamente como um valor civilizatório que se converte numa cultura democrática. Então, vejam bem, o que estaria, né, na essência dessa cultura democrática? Os valores maiores da democracia, valores e princípios civilizatórios, que, obviamente, essa democracia será potencializada com estratégias assecuratórias dos direitos, das demandas de um povo. E, nesse contexto, também, eu daria, por exemplo, o papel das defensorias, o papel de toda sorte de instrumentos, né, que possibilitam que esta democracia seja implementada. No entanto, para que isso seja possível, né, nós precisamos também olhar os reclamos e as expectativas da sociedade, garantirmos os direitos, ouvirmos as demandas das pessoas, sobretudo dos grupos vulneráveis. Para que essa democracia seja possível e possa ser implementada, nós temos que ter uma educação política. A educação política precisa ser uma tarefa de todos, de modo a conseguirmos o alcance, os valores indispensáveis para a viabilidade de uma cultura democrática. E que valores são esses? O aceite do pluralismo, que é uma coisa que hoje está sendo muito difícil, doutora Priscila, porque as pessoas elas estão carentes de tolerância, né? Não podemos ter uma realidade de aceite do pluralismo, da diversidade política, que é o que alicerça a democracia, se não tivermos tolerância para conviver com o desigual.
de modo que os cidadãos, pela prática, né, desta democracia deliberativa e dialógica, eles podem, de fato, dar um salto qualitativo, educacional, sobretudo, cultural, sobretudo, de modo a gerar o que os melhores valores podem chamar de uma democracia educada. O que seria uma democracia educada? Uma democracia comprometida com as políticas públicas, né, de interesse geral, que resultem numa sociedade forte, numa sociedade plural e que verdadeiramente proteja os direitos humanos, que proteja os direitos fundamentais, sobretudo dos grupos vulneráveis. E eu gostaria de fazer, já que estamos falando de grupos vulneráveis, um elogio grandioso à comissão que está organizando aqui o Congresso, por ter disponibilizado até o intérprete de Libras, que é uma forma de acolhimento, de lembrança e de responsabilidade política da OAB com os grupos vulneráveis. Então, essa sociedade forte, que protege os direitos humanos, ela é norteada, sobretudo, pela educação. A educação não pode ser um processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e de ignorância. E o analfabeto político vem exatamente da escravidão da ignorância. As pessoas precisam ser capazes de sobreviverem, né, às tramas, de sobreviverem às iscas malignas, né, de um processo político, muitas vezes, né, com descaminhos, né, com vetores indesejáveis, como combater a mentira na política, né, a fake news, todos esses problemas que hoje devem ter sido tão bem debatidos aqui. Isto, a própria sociedade, ela sozinha pode, né, enfrentar na medida em que não tiver, enfim, a ignorância norteando as mentes dos seus concidadãos. A crise das democracias contemporâneas, nós teríamos muitas razões e o tempo é pouco, doutora. Mas eu destacaria, né, o que vejo como primordial. Primeiro, uma percepção generalizada da classe média nas mais diversas democracias do planeta. Não é um problema nacional nem brasileiro, no sentido de que o sistema político tradicional estaria falhando com suas expectativas, falhando com suas demandas, né? Vejam o homem médio americano, branco ali do velho oeste americano, ele tem, né, os mesmos valores, assim, às vezes até de ignorância, né, que tanto contestamos aqui em determinada parcela do eleitorado, né? Uma percepção, né, de que a tradição política tem falhado, né, com as suas expectativas. Até porque são ungidos de valores maculados por preconceitos e não conseguem conviver numa sociedade em que os melhores valores civilizatórios impulsionam, fomentam, né, algum tipo, né, de mecanismo que promova maior igualdade entre os desvalidos e aqueles que sempre detiveram de tudo. Também uma percepção generalizada dos analistas políticos, no sentido que o sistema tradicional de representação, né, não só pelos partidos, mas, diria, de um modo geral da sociedade, e aqui lembro, né, um grande clássico do direito, né, que sempre usamos para estudar partidos políticos, né, o direito eleitoral,
que é aquele formidável livro publicado ainda na década de 60, Aparelhos Ideológicos de Estado, de Louis Althusser, onde ele, né, disseca o papel das igrejas, do exército, dos partidos políticos, enfim, de todos os aparelhos nesse sistema. Então, esse sistema, aos olhos dessa parcela da sociedade, não tem se mostrado eficaz, não tem se mostrado, como poderia dizer, funcional, né, em sua histórica tarefa, né, de manter fora da arena política esses candidatos de perfil personalista, messiânico, né, aventureiro, né, que pode ser criado, né, em qualquer nicho ideológico. Como uma síntese, né, da crise da representatividade, eu trataria também na percepção popular de que os poderes estabelecidos estariam mais preocupados com problemas sofisticados, com problemas abstratos na escala global. O homem médio, né, a classe média baixa, o pobre, eles muitas vezes acreditam que essas demandas de minorias, questões ambientais, direitos humanos, né, muitas vezes podem até consagrar privilégios para castas tradicionalmente favorecidas e iniciativas humanitárias que também são combatidas. Por exemplo, dar asilo, dar abrigo a refugiados. Uma coisa simples, todo o país faz, mas é objeto de crítica. Ah, se está dando asilo ao sírio, né, que chegou aqui no Brasil, vai tirar o emprego do brasileiro, vai tirar a moradia do brasileiro, né? E eu me lembro quando teve aquele episódio, né, de recepção desses sírios, né, que vinham da guerra. Eu ouvi, doutora Priscila, aqui no Rio de Janeiro, de uma filha de imigrante como eu sou filha de imigrante de primeira geração, pai e mãe, que chegou aqui no Brasil, e ela falava com muita fúria, né, contra esses refugiados, e eu peguei o braço dela, doutor, eu disse, você se esqueceu? Aí ela, me esqueci do quê? Você se esqueceu de onde nós viemos? Você se esqueceu que nossos pais chegaram com um saco de roupa nas costas, fugindo da guerra, fugindo da morte? E agora você não tem sensibilidade, né, de perceber que essas pessoas precisam ir para algum lugar? Então, né, tudo isso faz parte, né, dessa construção, né, de consciências, né, de que assegurar segurança policial, de que assegurar algum benefício econômico para as classes populares, bem como fornecer serviços públicos satisfatórios aos mais pobres, estariam, de fato, prejudicando, né, a determinados setores. Mas a grita é dos setores que sempre, de certa maneira, né, tiveram privilégios exclusivos. É claro que sabemos muito bem que as coisas não são excludentes. A democracia ela não é um joguinho de escolha tipo ou isto ou aquilo, entre a proteção do meio ambiente ou o desenvolvimento econômico, entre a segurança pública e, do outro lado, os direitos humanos, nem entre demandas das classes médias e as demandas das minorias historicamente vulneráveis ou excluídas. Mas nós precisamos, para entender essa crise da democracia contemporânea no Brasil, ter o esforço de compreender, além das análises técnicas, mesmo, né, dos observadores mais dedicados e qualificados, e adentrar no senso comum do cidadão médio, sobretudo no seu contexto econômico, porque o dinheiro que move tudo, doutora Priscila, infelizmente é isso, né? Quando há crise econômica, as pessoas se tornam menos democráticas. Quando a economia vai bem, todo mundo é light, todo mundo é clean, todo mundo é democrático. Então, num contexto econômico desfavorável, no qual as democracias têm falhado muito em proporcionar segurança nas suas mais diferentes acepções,
as classes médias e mais favorecidas, é compreensível que o resultado disso, muitas vezes, seja uma certa disseminação de um sentimento de frustração, de um sentimento de rancor. Isso não é só no Brasil, não. É geral, né? Do tipo, eu estou sendo prejudicado porque algumas pessoas estão sendo beneficiadas indevidamente em excesso. Doutora Vânia, me desculpe mais 2 minutos. Por não. Né? Na Europa, por exemplo, né, enquanto não havia crise econômica, esses empregos, vamos dizer assim, menos prestigiados, não eram disputados pelo europeu. Então, muitos imigrantes eram muito bem-vindos para poder fazer este serviço. Então, já alertada aqui do tempo, eu diria exatamente que o maior problema é que está em justamente, doutora Priscila, identificar esses supostos privilegiados, né, o que pensam, né, este senso comum dessas classes e, obviamente, não atacá-los, nem nada. Nós precisamos, de certa maneira, né, entender o que estas pessoas querem, entender quais são suas demandas, né? Para que eles não possam identificar numa sociedade como privilegiado o servidor público, o professor da escola pública, né? Outro dia me disseram, você é servidora pública, você é uma privilegiada. Eu fiquei pensando, será um marginalizado, né, que recebe um benefício social de valor irrisório, né? Eu ouvi hoje mesmo, a moça trabalha na minha casa assim, mas essa turma dos R$600 está se dando bem. Eu falei, meu Deus do céu, está se dando bem como? São pessoas que estão na indigência, estão precisando de um apoio. O indígena que pede providências ao poder público em nome do respeito à sua cultura, à sua terra. O sem-teto que suplica aos governos por moradia. O refugiado, como vos disse, né, que chega de um outro país fugindo da fome, da miséria, da morte, de desastres naturais, como nós estudamos aí em Direito da Cidade, né, José? Enfim, da perseguição política. Então, o que nós temos que fazer é combater, é enfrentar este ciclo vicioso que hoje estamos vivendo no Brasil e em outros lugares, de equívocos, de preconceitos, sobretudo, né? Em nome de uma salutar e justa revolta contra os indevidamente privilegiados, né? A classe média acaba, paradoxalmente, por se juntar aos privilegiados em uma luta contra aqueles que vêm a ser justamente os menos favorecidos dentro de uma ordem social e econômica muito injusta, não só no Brasil, como em vários países do mundo. E o resultado disso é o que nós estamos vendo, este acúmulo de contradições, de disfuncionalidades, enfim, né, de um resultado, infelizmente, em que as pessoas acabam descrentes da democracia, descrentes da defesa, da consagração de valores e questões cruciais que esta democracia demanda, que são os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, direito do voto, direito das mulheres, direitos civis, de igualdade racial, de proteção de minorias das mais diversas possíveis, como se fossem esses os inimigos do progresso, como se fossem esses os inimigos, né, da prosperidade econômica, e quando, na verdade, estas pessoas precisam de ajuda para se conscientizar que as coisas não são bem como elas pensam. Muito obrigada, doutora, pelo convite e pela chance que tive de aqui participar. Doutora Vânia, eu que agradeço essa aula de democracia, essa chuva de conhecimentos que a senhora sempre proporciona toda vez que lhe é dada a palavra. Já de imediato passo a palavra ao doutor José Paes para que faça as suas considerações iniciais. Bom, uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo.
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção, da OAB Campos, na pessoa da sua presidente, da doutora Priscila Marins, uma querida colega de trabalho na Prefeitura de Campos. Nós bem sabemos, como vem sendo desafiante conjugar esses trabalhos, de caráter doutrinário com nossos trabalhos, do dia a dia na Prefeitura. Parabenizo a doutora Priscila pela realização desse evento, que faz parte, dentre outros eventos, das comemorações do mês da advocacia, do mês do advogado, aqui da nossa 12ª sessão. Importante que mais eventos desse porte possam acontecer na nossa cidade, para que nós, aqui da comunidade jurídica campista, para que nós possamos cada vez mais poder interagir e trocar esses ensinamentos, essas experiências, com nomes de extrema relevância no cenário jurídico nacional, como tivemos a oportunidade hoje aqui com o ministro Henrique Neves, com a doutora Maria Cláudia, com o doutor Eduardo Damian, que esteve aqui em alguma das mesas que nos antecedeu, o doutor Carlos Eduardo Frazão, enfim. É importante que continuemos a fazer esse congraçamento com essas referências do direito, para que possamos continuar aprimorando a nossa classe aqui, não só no município de Campos, como em nossa região. Então, mais uma vez, doutora Priscila, te parabenizo pelo esforço para a organização desse evento, que certamente é um evento sem precedentes aqui na nossa cidade, um evento que conseguiu reunir tantas pessoas do calibre que hoje aqui passaram. Bom, aproveito a oportunidade também para poder saudar os meus queridos professores, a professora Vânia, doutor Carlos Alexandre. Uma honra para mim poder dividir esse painel com duas referências do direito, queridos professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde pude crescer e desenvolver os meus estudos, e que puderam, inclusive, recentemente contribuir muito para que eu pudesse concluir a minha dissertação de mestrado, que foi recentemente aprovada no programa de pós-graduação em Direito da UERJ. Bom, ao passo que é uma honra dividir esse painel com a doutora Vânia e com o doutor Carlos Alexandre, é um desafio também falar e apresentar algumas considerações depois dessas verdadeiras lições que foram apresentadas pela doutora Vânia acerca dos aspectos relacionados à democracia, sobretudo nesse momento tão conturbado da nossa política, como a professora Vânia muito bem colocou, um momento conturbado não apenas da política nacional, mas da política internacional como um todo. Estamos aí vendo os intensos debates, por exemplo, da política dos Estados Unidos, das questões dos debates raciais que vêm sendo travados, com as recentes mortes ocorridas lá naquele país. Enfim, não é algo específico do Brasil, algo que vem acontecendo pelo mundo afora. Então, é importante ouvir as palavras da professora Vânia, no sentido de que nós possamos compreender os valores da democracia e compreender os objetivos que devemos alcançar dentro de um processo democrático. Mas eu gostaria de partir para uma outra vertente, mais ligada com um processo político-eleitoral que está se avizinhando, das eleições municipais de 2020, e sobre como esse cenário de polarização, muito bem colocado pela professora Vânia, que nós vivemos atualmente, como esse cenário traz implicações aos processos eleitorais, e em especial ao pleito eleitoral municipal que se avizinha. Isso porque me parece que essa polarização
que essa radicalização ideológica dos debates, que vem sendo travada, sobretudo em torno das pautas nacionais, dos grandes temas, como a professora Vânia bem colocou, dos temas relacionados a direitos humanos, relacionados ao meio ambiente, enfim, de como essa polarização que vem se aprofundando, vem fazendo com que, de certa forma, o debate sobre as pautas municipais seja deixado um pouco de lado, sobretudo nesse momento em que se aproxima o período eleitoral. Nós, a doutora Vânia, a doutora Priscila, que vivenciamos mais de perto esse dia a dia da seara eleitoral, que temos, em razão das nossas atividades, um pouco mais de contato com os candidatos, com os partidos políticos, nós talvez sejamos testemunha, e me corrijam se eu estiver errado, de como o pleito municipal de 2020 vem sendo, de certa forma, esquecido, vem sendo, de certa forma, negligenciado ao longo desse ano, em prejuízo dessas pautas nacionais que vêm sendo cada vez mais radicalizadas. Na próxima segunda-feira, por exemplo, no dia 31, tem início o prazo para a realização das convenções partidárias, que definirão os candidatos e as coligações das eleições municipais desse ano. E o que se vê na prática, não apenas aqui em Campos, mas em diversas cidades Brasil afora, é que pouco vem se debatendo sobre as eleições municipais de 2020. Os próprios veículos de comunicação, os próprios meios de comunicação, quer seja em âmbito nacional, quer seja em âmbito local, pouco destaque vem dando às eleições municipais, sobretudo quando a gente faz uma comparação com o espaço que tais pleitos, que tais eleições tiverem outras oportunidades, por exemplo, como em 2016, ou como em 2012. E na própria comparação com as eleições de 2018, que foram amplamente discutidas, como talvez nunca foram ao longo da nossa democracia. É certo, me parece, que a pandemia do Covid-19, que os efeitos dessa pandemia contribuem de forma importante para que esse cenário se apresente da forma como vem sendo colocado. Ou seja, a pandemia vem tomando o espaço do debate político, vem sendo objeto de preocupação dos veículos de comunicação, da imprensa, da sociedade como um todo. É natural que isso aconteça em razão da gravidade de toda a situação que nós estamos vivendo, que acaba sugando as energias também dos próprios políticos, dos gestores em todas as esferas, que acabam se vendo obrigados a tratar quase que exclusivamente desse tema e deixando um pouco de lado as pautas políticas. É mais do que razoável que isso aconteça. E aí eu abro um parênteses antes de continuar sobre essa questão, para destacar a importância da manutenção das eleições municipais de 2020 pelo Congresso Nacional. Todos nós que acompanhamos um pouco mais de perto a questão eleitoral, todos nós sabemos que no Congresso Nacional havia uma corrente bastante forte no sentido de defender a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos, dos atuais vereadores, e uma consequente unificação das eleições municipais com as eleições presidenciais em 2022. Felizmente, prevaleceu o entendimento de que as eleições deveriam ser mantidas e apenas adiadas, como efetivamente o foram, para o dia 15 de novembro. E me parece que esse foi o melhor caminho a ser adotado. Prorrogar os mandatos me parece que seria extremamente problemático
do ponto de vista da legitimidade democrática e certamente causaria muitos abalos nas estruturas dos poderes municipais, né? Imaginemos nós que prefeitos já em fim de mandato permanecessem por mais 2 anos sem passar novamente pelo crivo popular, as implicações que isso geraria para a administração dos municípios em geral. Isso sem falar que numa democracia tão jovem como a nossa, que ainda precisa se amadurecer, né, que ainda precisa se consolidar, você simplesmente pular uma eleição prorrogando o mandato seria prejudicial, inclusive, para o próprio amadurecimento do eleitor brasileiro, que ainda precisa passar por esses processos de amadurecimento para que possa fazer efetivamente escolhas mais conscientes. Mas voltando ao tema que propus colocar aqui, a minha percepção é de que o negligenciamento das pautas municipais às vésperas do período eleitoral, né, muito além das questões da pandemia, tem sim também a ver com esse acirramento, com essa polarização política no âmbito nacional e em torno dessas pautas nacionais bem colocadas pela professora Vânia, que nem sempre estão integradas com as pautas municipais, com as pautas dos cidadãos comuns que vivem na prática do seu dia a dia problemas mais graves e mais diretos. E me parece que esse distanciamento das pautas municipais, que essa falta de debate sobre as pautas municipais às vésperas das eleições de 2020, isso me parece bastante prejudicial ao processo democrático, porque é justamente, e aí isso nós estudamos muito, lá no nosso mestrado em Direito da Cidade, com a professora Vânia é uma das coordenadoras, porque é justamente nas cidades que nós podemos vivenciar as grandes questões que dizem respeito à qualidade de vida dos cidadãos. É nas cidades que nós discutimos pautas, por exemplo, sobre saneamento básico, e nós estamos vivendo agora, né, um período muito importante de debate sobre esse tema, com o novo marco regulatório do saneamento básico. É nas cidades que a gente discute pautas relacionadas à saúde, à educação, enfim, ao desenvolvimento de políticas públicas na área da assistência social, que a doutora Priscila tão bem conhece. E me parece que deixar de discutir essas pautas para que se foque em pautas mais acirradas do ponto de vista nacional acaba, sim, sendo um desserviço para o processo democrático brasileiro. Eu, recentemente, essa semana mesmo, comentando com a doutora Priscila sobre a questão de diversos outdoors espalhados aqui por Campos, né? E não só aqui em Campos, a gente vem presenciando isso em diversas cidades do Brasil afora, outdoors defendendo o presidente da República, outros fazendo oposição ao presidente da República, pautas nacionais sendo discutidas, isso às vésperas do processo político eleitoral, em que normalmente as cidades já estariam pegando fogo, discutindo os nomes dos candidatos, quais as coligações estariam sendo apresentadas. Então, essa questão dos outdoors me chamou a atenção, a gente discutiu essa semana isso com a doutora Priscila, né, de como as pessoas, de como os cidadãos estão, nesse momento, distanciados do pleito eleitoral municipal e como isso, de certa forma, é prejudicial para o nosso ambiente democrático. Mas, já tentando finalizar aqui a minha explanação e tentando, de certa forma, responder a pergunta que dá nome a esse painel, né, sobre se a democracia está ou não em crise,
não me parece que nossa democracia esteja efetivamente em crise, mas sim sendo colocada efetivamente à prova, colocada em teste, sendo verdadeiramente experimentada. Como a professora Vânia muito bem colocou, nos momentos de crise financeira, normalmente também surgem as crises políticas, são nesses momentos, que a gente consegue, de certa forma, identificar se a nossa democracia, se o nosso sistema político está efetivamente sedimentado ou não. A nossa democracia, por óbvio, vive um processo de ebulição, um processo de afirmação da sua força, da sua maturidade, está passando por uma prova de fogo, mas me parece que as instituições vêm funcionando, por mais que haja debates, que haja polêmicas, que haja, eventualmente, vez ou outra, uma interferência indevida de um poder no outro, mas isso, de certa forma, é a prova de que o nosso sistema político, de que o nosso processo democrático vem funcionando. Enfim, essas eram as considerações iniciais que eu gostaria de apresentar. Espero sinceramente que, com a proximidade do pleito eleitoral, com a proximidade das eleições, o debate em torno das pautas municipais se fortaleça, ganhe destaque, porque tão importante quanto o debate das pautas nacionais é também o debate sobre as pautas locais para fins de consolidação da nossa democracia. Doutor José Paz, muito obrigada pelas palavras, pelo conhecimento, e, de fato, a gente precisa, sim, retomar as discussões das pautas municipais, porque elas são importantes, não só para a democracia, como também para a consolidação e estruturação das políticas públicas, que nunca serão bem desenvolvidas se não for ouvido aquele que executa na ponta a política, né? Não pode pensar de baixo para cima, tem que ouvir os principais atores dessas políticas, né? De modo a não excluir ninguém. Antes de passar a palavra ao doutor Carlos Alexandre, eu gostaria de fazer um registro que, inclusive, me foi chamada a atenção pelo nosso presidente da Comissão Eleitoral da Seccional do Rio de Janeiro, de que hoje, né, o Conselho Nacional da Advocacia considerou o dia 27 de agosto como o Dia Nacional do Luto da Advocacia Brasileira, em homenagem à morte da secretária da OAB, Lídia Monteiro da Silva, que foi vítima fatal de uma carta-bomba endereçada ao então presidente da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, hoje completando 40 anos após o ocorrido. Então, o Conselho Pleno da OAB aprovou, né, em reunião extraordinária, a consolidação do dia de hoje como luto nacional da advocacia. E esse fato ocorreu justamente na época que a ordem figurava na proa da resistência democrática, tudo a ver com o que estamos falando aqui hoje, liderando a sociedade civil pelo fim do regime autoritário e violento imposto pelos militares em 1964, no apoio civil. Então, vejam que a gente hoje está num evento discutindo uma crise no Estado Democrático de Direito e comemoramos dentro da nossa casa um luto à nossa advocacia, tendo em vista um ataque sofrido numa instituição como a nossa. Então, fica aí para reflexão também esse registro, e passo a palavra ao doutor Carlos Alexandre para que possa nos brindar com seu conhecimento e sua mediação. Então, boa noite a todos, a todas presentes, né? Inicio minha breve exposição cumprimentando meu amigo Lacerda, né, que está como mestre de cerimônias. Muito feliz, Lacerda, ver você de volta aí a seccional, na subseção da OAB, né? Trabalhamos juntos aí durante 6 anos, quando eu era vice-presidente da subseção, na nossa revista, né? Você prestou ótimos trabalhos e feliz pelo seu retorno. Priscila, querida Priscila, te cumprimento e parabenizo pelo excelente evento, um evento de excelência, realmente. Não é fácil realizar esses eventos, né? Tem toda uma carga aí de escolha, opções,
Eu acho que você foi muito feliz nas escolhas que você fez. Fiquei muito feliz de saber que o Frazão estava por aí. Todos os elogios do Frazão à minha pessoa são suspeitos, né? Porque é meu querido amigo, um irmão, verdadeiro irmão. Então, dá o devido desconto a ele. Minha boa noite, a minha querida amiga, a professora Vânia, né? Vânia, a gente conversa lá na UERJ, que é Furacão Vânia, que é impossível, quase impossível, alguém manter em alto nível, né? Um trabalho acadêmico ao mesmo tempo na advocacia. Estou tentando, sabe, Vânia? Está difícil, está muito difícil, né? Mas a professora Vânia consegue ser uma excelente acadêmica, né? Em quantidade e qualidade, ao mesmo tempo uma advogada de brilhantismo e sucesso. Mas mais do que isso, uma querida amiga, né? Uma pessoa maravilhosa, um olhar bonito, gostoso. É muito bom estar junto contigo, Vânia. Minha boa noite ao professor Zé Paz, né? Posso chamar de professor, né? Porque já é mestre, pode ser mestre sem ser professor. Além de ter, acho que uma carreira acadêmica aí para frente aí brilhante, é um excelente gestor, né? Porque eu acho que o procurador-geral é, acima de tudo, um gestor de problemas. Você tem se saído muito bem na Procuradoria de Campos em tempos difíceis, né? Parafraseando o ministro Marco Aurélio, em tempos estranhos. Então, meu cumprimento a todos vocês aqui e me sinto muito feliz e orgulhoso de estar de volta em algum evento da OAB, a 12ª sessão da OAB, a qual eu dediquei 6 anos da minha vida com, com muito empenho e carinho, né? Acho que já dei minha contribuição e fico feliz em ver, Priscila, pessoas novas tocando essa subseção no que eu cumprimento o nosso presidente, né, o Cristiano Miller, o professor Cristiano Miller. Bem, eu pensei em traçar alguns pontos aqui, né, como moderador, né, e não palestrante, então vou tentar me conter no meu tempo. A primeira ideia que se tem de Estado Democrático de Direito, e a Vânia está corretíssima em falar de processo. A democracia é um processo, é uma evolução, né? Algumas involuções, mas é uma evolução acima de tudo, né? Falam-se em ondas da democracia, né? O Hunt fala sobre isso, de ondas da democracia, e isso se equivale à ideia de Estado de Direito. O Estado de Direito, ele surge, né? Rule of Law surge como um Estado liberal, né? Com algumas diretrizes básicas, como, por exemplo, a independência do judiciário, a representatividade, né? Governo do povo e não governo de pessoas particulares, de autoritarismos, né? Evolui depois com o Estado Social. É importante saber que essa evolução ela não abandona diretrizes anteriores, há um somatório de diretrizes, né? Do Estado liberal se passa ao Estado Social com a preocupação pelas minorias, pelas pessoas mais carentes, direitos prestacionais, né? Certamente alavancada pelo sufrágio, que foi ampliado, né? Então, as pessoas, os trabalhadores, as pessoas mais oprimidas passaram a ter uma voz no processo democrático e, portanto, novos direitos foram associados aos catálogos de deveres do Estado. E a gente chega ao Estado Democrático de Direito, eu poderia marcar, principalmente pós-queda do Muro de Berlim, é uma síntese, né, do Estado liberal, do Estado social, de uma ideia de direitos fundamentais que limitam o poder, né, o poder político por meio de diretrizes constitucionais, né? A gente poderia falar de um Estado constitucional, liberal e social de direito. A síntese de um Estado constitucional, liberal e social de direito é um Estado democrático, né? Você tem tantas vertentes liberais quanto sociais dialogando pela intermediação de uma Constituição e afirmado no dia a dia na política ordinária por meio do processo democrático. Bem, esse modelo de Estado de Direito, né, o Estado democrático, está em crise no Brasil? Eu acho que não, concordo plenamente com Vânia, com Zé Paz. Não há que se falar em uma crise, né, uma ruptura, mas há fragilidades. As fragilidades elas não começaram com o governo Bolsonaro, existiam outras fragilidades. Eu destaquei aqui duas, por exemplo. Primeiro, a exacerbação do presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão ele tem sua fonte na própria Constituição, né, com a ideia de pluripartidarismo e com uma distribuição de competências legislativas entre presidente e legislativo que pedem, que clamam um certo conluio entre esses poderes. Porém, isso foi, e aí é o erro do Supremo,
Isso foi exacerbado na medida em que o Supremo teve aquela decisão dele de declarar inconstitucional a cláusula de barreira lá no começo dos anos 2000, que prestigiou, né, a proliferação de partidos nanicos, de partidos que poderiam ser cooptados, né, dentro do Congresso para formar essa coalizão sem muita identidade ideológica, muita identidade de políticas públicas, apenas favorecimentos. Isso levou a uma deturpação do que se referiu como crise de representatividade. Então, o primeiro ponto não é o presidencialismo de coalizão em si, mas no que ele resultou pelas fragilidades do nosso sistema partidário. Isso levou efetivamente a uma crise de representatividade. O eleitor não se sentia representado no parlamento. Eu acho que esse modelo atrapalhou isso. O segundo aspecto anterior a Bolsonaro é a influência do poder econômico sobre o processo eleitoral, que a gente vinha assistindo há muitos anos em Campos dos Goytacazes, então, demais. E aí o Supremo deu uma contribuição mais positiva na ADI, salvo o melhor juízo, 4.650, em que julgou inconstitucional o financiamento privado de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas. Eu sou um crítico dessa decisão sob a perspectiva do controle de constitucionalidade, da legitimidade democrática desse controle, porque eu nunca enxerguei uma base constitucional muito sólida para que o Supremo pudesse declarar a inconstitucionalidade. Eu acho que isso deveria estar sujeito à decisão do processo legislativo. Mas como o Supremo repetiu em várias vezes, se deixar por conta do processo legislativo, afastar esse financiamento privado das campanhas não iria ocorrer, afinal de contas era de interesse, né, dos representantes ter esse tipo de financiamento. Então o Supremo apenas ele foi pragmático realizou uma chamada interpretação estrutural, retirou de princípios estruturantes como democracia, republicanismo, né, e estipulou que a Constituição proibia esse tipo de financiamento. Eu não chegaria a tanto, mas acho que a decisão ela é boa, né? Eu acho que é aquela velha história, o financiamento privado de campanha era estúpido para nossa realidade, mas não era inconstitucional, e o Supremo entendeu que era inconstitucional questões de interpretação constitucional. Mas eram deturpações do nosso processo democrático. Eu penso que, e aí eu sou daquela corrente que entende que o núcleo da democracia é igual participação política. E tanto o presidencialismo de coalizão exacerbado, quanto a influência do poder econômico, a plutocracia, né, que falam, né, que a gente tem, ela quebra essa ideia de igual participação política, o que leva a uma fragilidade muito forte da democracia. Bem, e os dias de hoje? O que os dias de hoje nos apresentam? O grande vilão hoje do Estado Democrático de Direito, representado pelo governo Bolsonaro, é o chamado populismo, né? O governo Bolsonaro é um governo populista. Populista no sentido técnico, realmente. Não é apenas um presidente popular. Presidentes populares nós já tivemos. Mas há um verdadeiro populismo em sentido técnico, né? E o populismo não enxerga, ele não tem nada a ver com extrema-direita. Ele pode ser um populismo de extrema-esquerda, pode ser um populismo de extrema-direita. O que temos hoje é um populismo de extrema-direita. E as características próprias do populismo, elas estão presentes demais no governo Bolsonaro. E todas elas fragilizam o Estado Democrático de Direito. Eu destaquei aqui 3 para nós. A primeira grande medida de um governo populista é o ataque à imprensa livre. A ideia de liberdade de expressão, de opinião e circulação de ideias, ela é matriz do Estado liberal. Ou seja, desde a ideia de Estado de Direito, ele foi um dos primeiros grandes pilares da ideia de Estado de Direito, que é a ideia de livre circulação de ideias, livre expressão, livre manifestação. E você tem isso fragilizado à medida em que o governo Bolsonaro quer desmerecer críticas a ele, o ataque à chamada imprensa livre, que acaba chamando, né, de uma imprensa que está contra ele, deturpando ideias, contando mentiras, e grande parte da população acaba embarcando nessa ideia e verdadeiramente satinizando, né, a imprensa livre. O segundo ponto, que para mim é muito caro, é a ideia de fake news. A questão de fake news é muito mais do que simplesmente mentira. Vânia, eu enxergo a democracia tanto da perspectiva liberal como utilitarista, como o melhor modelo político.
muita gente fala só da perspectiva liberal. A democracia é um fim em si mesmo, ela é ótima em si mesmo, porque é o regime político em que as pessoas se sentem governantes, né? Porque exercem a sua autonomia mediante políticos representantes. Mas também tem a perspectiva utilitarista, que é o que eu chamo de a melhor, né, virtude epistêmica da democracia. Resultados melhores se alcançam por meio da democracia. Por meio do quê? Do livre debate de ideias. Mas ideias verdadeiras, né? Fatos verdadeiros e ideias calcadas em fatos verdadeiros, né? E a fake news, simplesmente introduzindo no debate público mentiras, acaba fragilizando essa virtude epistêmica da democracia e ela produzir os melhores resultados. Nós nunca teremos melhores resultados deliberativos, da perspectiva bem habermasiana de democracia deliberativa, nunca teremos melhores resultados deliberativos se essa deliberação é calcada em mentiras. Então, isso fragiliza a virtude epistêmica da democracia de produzir os melhores resultados, e isso eleva verdadeiramente uma fragilidade muito grande do Estado Democrático de Direito. E, por fim, o outro traço próprio do populismo muito presente no Brasil é o ataque às instituições. Como desmerecer um controle de legalidade e constitucionalidade dos atos do presidente, atacando as instituições, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, que a gente tem visto isso ultimamente. No nosso caso, além do judiciário, há também um ataque ao próprio Congresso. Então, assim, há uma demonização do presidente da Câmara, uma demonização do presidente do Senado e uma demonização de diferentes ministros mais ativistas que venham a tomar posições, que, algumas erradas, tá? Mas que podem ser criticadas do ponto de vista dos limites da jurisdição constitucional, mas que acabam, para a pauta democrática, sendo criticados como artistas políticos, como personagens da política, né? Desmerecendo totalmente o papel político-judicial. Eu não nego que o Supremo tem um papel político, que as suas decisões têm consequências políticas, mas não são partidárias. O Supremo é um órgão político, mas necessariamente não partidário, né? E acaba que o presidente, no seu ataque às instituições e mais fortemente o ataque ao Supremo, transforma o Supremo numa Câmara partidária, num órgão partidário que lhe faz oposição. Ora, uma Corte Constitucional ser utilizada como instrumento de oposição é normal, que é o seu papel contra a majoritário. No Brasil, se nós fizermos um exame estatístico, nos 8 anos de governo de Fernando Henrique, o PT utilizou o Supremo, por meio das ações de constitucionalidade, para combater medidas legislativas do governo Fernando Henrique que ele não conseguia derrubar no Congresso. Quando o PT assumiu o governo, a coisa foi modificada e o próprio PSDB e outros partidos de oposição utilizaram o Supremo por meio das ADIs para fazer esse tipo de oposição. Isso é normal, né? Mas o que o governo tenta mostrar é que essa oposição é feita pelo Supremo não por meio do controle de constitucionalidade, não por meio da afirmação da supremacia da Constituição, mas por razões partidárias. Isso é o verdadeiro ataque às instituições, e isso é muito perigoso para um Estado democrático de direito. Então, assim, para mim são esses três, e vejam bem, essa última perspectiva é muito própria do nosso presidencialismo latino-americano, né? Essa ideia que a gente tem na América Latina de exaltação do personalismo do presidente, isso é muito ruim, né? E próprio dos sistemas presidencialistas, e a depender, né, do quanto o presidente trabalha com isso, com esse populismo, com essa busca por um carisma absurdo, isso realmente o personalismo não combina com o institucionalismo, o personalismo leva realmente a esse ataque às instituições e, portanto, a gente tem aí mais um fator não de crise, mas de fragilidade no Estado democrático de direito. Portanto, eu concordo com a Vânia, concordo com o Zé Paz, não é essa crise, mas destaco, a partir desses 3 pontos, que há, sim, tensões, há, sim, perigos ao Estado democrático de direito. E aí eu queria destacar, como mediador, essas foram as minhas premissas, minhas considerações, mas eu queria destacar como mediador uma abordagem reflexiva sobre 2 pontos que a Vânia e o Zé Paz trataram. Primeiro, quando a Vânia falou do cidadão médio brasileiro. Assim, Vânia, eu escuto isso
desde os meus primeiros momentos de mestrado na UERJ. Como eu vejo, do ponto de vista cultural, o cidadão médio brasileiro é aquele que prefere direitos prestacionais em face da democracia. Essa é a nossa cultura. Se um determinado governo for autoritário, mas entregar direitos prestacionais, ou, do ponto de vista liberal, menor ônus tributário, menores cargas... É isso mesmo, tem toda a razão, Alexandre. Que é uma perspectiva cultural, Vânia. Assim, não é uma coisa do Bolsonaro, não é uma coisa do Lula, não é uma coisa do Fernando Henrique, nada, é cultural. O brasileiro, ele não tem, ao contrário do norte-americano, principalmente, ele não tem essa cultura de liberdade. Ele tem essa cultura de precisão. E é triste que a gente vê muitos alunos que são de esquerda, muitos alunos que se afirmam de esquerda na UERJ, mas que criam uma baita dependência do Estado, né, que leva que está na base disso aí. Ou seja, nós somos muito dependentes do Estado e preferimos sempre direitos em relação à democracia. Então, isso é uma questão cultural. E isso ajuda os governos populistas. Isso é um chamariz para os governos populistas. E Zé Paz, quanto aos municípios, eu acho que verdadeiramente... Carlos Alexandre, se você me permitir, talvez esse problema cultural, inclusive fomentado pelas poucas oportunidades democráticas, verdadeiramente, que o país viveu. Porque se a gente for fazer um levante no histórico, né, constitucional brasileiro, foram poucos os períodos de democracia, não é? Perfeito. Nós não temos uma democracia linear como Inglaterra e Estados Unidos. Perfeito. O que nós vivemos de regimes autoritários, prestacionais, né? E que as pessoas se sentiam mais seguras e até melhores servidas pelo Estado, apontam para essa preferência, né? Eu concordo plenamente. Zé Paz, os municípios sofrem uma crise, digamos assim, não é uma crise permanente, mas uma debilidade permanente da democracia, que a nossa Constituição, infelizmente, ela criou uma assimetria absurda entre receita e despesa para os municípios. E você sabe muito bem disso, né? E o Supremo, paulatinamente, agravou essa assimetria, né? Então, quando um cidadão pensa, no primeiro momento, em um remédio, uma internação, ele bate na porta do município. Quando um juiz recebe uma demanda, ainda que o advogado coloque os 3 entes federativos, ele vai ao município. Só que o município não é o privilegiado em receitas para cuidar desses serviços sociais, dessas prestações. E aí você sempre cria a chance de aparecerem messias, né, que vão resolver esse problema. Então, isso é um problema muito sério da democracia, que eu chamo de democracia municipal, que é trabalhar com eleições em um município que sempre vai deixar a desejar, melhor dizendo, de um governo municipal que sempre deixará a desejar, que é sempre um governo municipal. Tudo bem que Campos tem a questão dos royalties, eu acho que existem erros históricos, né? A abundância de royalties não esteve presente no governo de Rafael, mas se nós pensarmos não só em Campos, mas no todo, a gente sempre tem governantes municipais com muitos deveres e poucas receitas. E isso é um problema democrático muito sério e abre, né, para messias, para salvadores casuais. Então, se me permite, essa assimetria, né, acaba criando também uma dependência muito grande dos municípios, dos demais poderes, sobretudo do poder, né, do governo federal. E aí a gente vê aquela peregrinação de prefeitos em busca de emendas parlamentares, passando aquele pires, né, de deputado em deputado, acaba vinculando os prefeitos, tolhindo a autonomia desses prefeitos, em detrimento de composições políticas com deputados, enfim, com senadores que precisam ser feitas na busca dos recursos, enfim. Essa assimetria, né, acho que o professor Carlos Alexandre até caiu aqui da live, mas já deve voltar em breve, enfim, mas o presidente, a doutora Priscila, essa assimetria acaba prejudicando, né, efetivamente o dia a dia do processo democrático dos municípios, professor.
aí vamos um pouco além. Considerada essa dependência, como que um prefeito hoje que é absolutamente contrário à política de Bolsonaro, contrário à política de Witzel, mas quer se reeleger, vai se lançar contra essas políticas, vai se manifestar contra essas políticas? Vai ficar de pires na mão e pires vazio, né? Então, ou seja, essa falta de autonomia financeira dos municípios... Se me permite, doutor Alexandre, além do pires na mão, né, e além disso tudo, uma mordaça também, né? Claro, não, sem dúvida. Você tem tanto um problema do ponto de vista da coerção em relação à manifestação própria. Veja bem, é um representante municipal que não pode falar sobre política estadual ou nacional. Perfeito, Priscila. E acaba criando essa dependência, que ela custa cara demais, essa dependência, quando a gente vai falar de eleições, né? Então, assim, eram esses os pontos que eu queria abordar com vocês, e mais uma vez agradecendo demais o convite e parabenizando as apresentações de todos, e meu muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Carlos Alexandre. Eu só fazer uma observação, eu estou com pouca bateria nesse celular. Se essa bateria cair, eu vou para o meu celular, mas eu vou ficar sem vídeo, tá? Mas com áudio. Tá bom. Esse último painel é um painel que coroou o encerramento do nosso webinário, né? Não podia terminar de forma melhor. Tivemos um dia profícuo, um dia de muito conhecimento, um dia de muita troca de experiência, um dia de muitos pontos a refletir, muita reflexão, e tenho certeza que saímos daqui com muita bagagem, não só para discutir, não só para atuar como advogados, não só para pensar como estudantes, que temos muitos estudantes inscritos, mas, sobretudo, como cidadãos, como pensar e como agir para que fortalecemos a nossa democracia. Como o doutor Carlos Alexandre pontuou, a questão do prestacionismo a par da democracia, eu sei bem na prática o que é isso. Pode ter certeza que eu sei na prática isso, né? A doutora Vânia também pontuou, o doutor José Paz, a gente sabe que não é fácil, mas eu quero muito agradecer a todos vocês, a doutora Vânia pelo carinho enorme, por me dar todos os conselhos que me deu, por me ajudar, doutor José Paz, doutor Carlos Alexandre. Já encerro esse painel, né, e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia, o Lacerda, a quem agradeço por ter ficado conosco até agora, por estar conduzindo os trabalhos desse webinário que acaba com esse painel de grande relevância e grande discussão para o direito eleitoral. Muito obrigado a todos pelas refulgentes presenças e participações nessas mais de 8 horas de duração do webinário Direito Eleitoral, promovido pela 12ª subseção da OAB em Campos dos Goytacazes. Mais um evento muito especial que assinala de maneira especialíssima o mês da advocacia. Agradecimentos pessoais também às gentis e generosas palavras do amigo professor Carlos Alexandre. Parabéns aos coordenadores e palestrantes e agradecimento também aos assistentes desse webinário. Em nome do presidente da OAB, Dr. Cristiano Miller, damos por encerrada essa brilhantíssima sessão. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Mais uma vez, obrigado por tudo. Boa noite, Vânia. Beijo enorme. Boa noite. Beijo, Vânia. Beijo, Não paz. esqueci Beijo, do Priscila. desafio que você me fez, Um abraço, não, hein, pessoal. Vânia? Obrigado.